Fala aí pessoal, beleza? Tava estudando aqui na quarentena um paradido, acho bem bacana. Ele é um paradido que ele tem 16 notas, tá? Mas ele tem uma divisão a cada 8 notas, ou seja, ele inicia com 6 notas em double, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu terminei a sexta nota com a direita, a sétima e a oitava nota eu vou fazer com a esquerda e a direita. Então eu fecho o primeiro ciclo de 8 notas, tá? Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Matei aqui na direita a oitava nota. Eu vou iniciar a sequência do paradido de 6 notas, de double, né, na verdade, com a esquerda. Eu terminei com a direita, aí eu venho com a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com a direita, 8 com a esquerda. O legal desse exercício, vou passar uma dica que eu faço para não simplesmente fazer a memória auditiva, porque tem uma diferença entre memória auditiva e memória muscular. Vou dar um exemplo sobre isso. Por exemplo, o paradido, que é aquele que todo mundo já usa, que é o padrão, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. A gente tem uma sensação que essa acentuação é sempre a caixa, né? Pelo menos eu tenho assim, né? E aí muita gente que está começando agora faz o quê? Consegue memorizar o paradido como se essas acentuações fossem só na caixa e acaba tendo dificuldade de explorar isso na bateria como um todo. Já voltando para o paradido que eu estava falando, de 16 notas, né? Vamos dizer assim, na verdade são só 8, tá? Eu estou falando 16 porque eu tô juntando a primeira parte e a segunda parte, que a ideia é você trabalhar também o seu lado esquerdo. Senão você poderia fazer só com a direita. Mas a ideia é que você trabalhe os dois lados, tá? O que acontece? Eu vou falar sobre a distribuição, acho que é uma coisa que vai ajudar bastante aí o pessoal a interpretar melhor. Mas vamos para a sequência do exercício. Então, eu estou fazendo aqui a primeira sequência de 6 notas em double, certo? 7, 8. Vou para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora já aplicando ele com o tempo, né? Percebe que ele dá uma continuidade, né? Só que ele tem a alternação na acentuação dos singles. Então fica... Beleza, essa é a base, né? O que eu costumo fazer, tá? Isso não é uma regra, não é o certo, mas é uma forma que eu encontrei de assimilar melhor o exercício e poder distribuir ele, né? A galera às vezes pergunta, pô, Pauliano, eu vejo que tu faz umas viradas que são de paradiddle, mas eu não consigo discernir essa diferença, porque tu alterna bastante, e esse é um trabalho que eu gosto de fazer, tá? Por exemplo, a gente tem essas acentuações. Eu geralmente costumo distribuir primeiro para os tons, depois eu envolvo a caixa. Então, a primeira sequência eu estou fazendo, só um exemplo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai perceber pela diferença da afinação, ele indo e voltando, preste atenção. Beleza?
Depois que eu exploro bem esse ponto de acentuação nos tons, por exemplo, né? Eu começo a acentuar na caixa ou no chimbal, mas eu vou trabalhar só caixa e tom. Vocês viram que essa primeira sequência que eu fiz de distribuição foi somente tons, né? A gente ficou nesse tandam, tandam, tandam. Agora eu vou fazer a acentuação na caixa e depois a gente vai pro tom. Depois a gente começa com a acentuação no tom e depois vai pra caixa. Presta atenção. Depois eu faço alternado. Vocês viram que a gente estava fazendo as 6 notas. Tava indo pra caixa, né? Agora eu vou fazer o contrário. No lugar de fazer, eu vou jogar primeiro pro tom, depois eu venho pra caixa. Opa, foi mal. Mais complexo, você vê que eu sinto uma certa dificuldade. Eu comecei a estudar esse exercício ontem, vi alguns bateras aplicando e aí eu achei legal, mas interessante, ó. Isso faz com que a minha memória auditiva não seja influenciada, porque senão a gente fica só e acaba não conseguindo distribuir, ou a gente só distribui aqui, né, pratos, e às vezes a gente quer usar os tons, quer usar uma virada diferente, né? Como eu falei, eu tô começando a trabalhar esse paradiddle agora, mas essas alternações, elas me ajudam a me desmembrar da minha memória auditiva. Eu posso trabalhar a memória muscular, e eu exploro isso entre 3 exercícios diferentes, né? Um eu faço só caixa, outro eu faço com os tons, e outro eu faço começando com o tom, depois começando com a caixa. Isso me ajuda bastante, tá? Então, repassando. Primeiro ponto são 6 em double e 2 em single. Aí eu alterno iniciando com a esquerda, 6 em double e 2 em single, tá bom? Depois a gente vai para a distribuição. Vocês veem que isso aqui já fica na minha memória, ó. Aí fica depois eu faço a alteração. E assim vai, beleza? Valeu, galera!